então dar início à entrevista com o técnico Dorival Júnior após a vitória sobre o Cruzeiro no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Dorival, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse uma análise dessa vitória do São Paulo, com o gol que sai quase no final do segundo tempo, da dificuldade do time nessa parte de criação, né? No segundo tempo, o Cruzeiro atacou muito mais e teve mais oportunidades, então eu queria que você fizesse uma análise também com as mudanças, especialmente na segunda etapa. Bem, eu acho que foi um jogo bem equilibrado, um jogo difícil, uma equipe que também valoriza a posse de bola, como a equipe do São Paulo. Foram duas equipes que buscaram o gol. No primeiro tempo, nós tivemos mais oportunidades. No segundo tempo, nós pecamos demais no início da partida, quando nós, em 4 momentos, tentávamos uma saída de bola e, de repente, com a perda da bola, nós acabamos nos expondo demais ali. Nós tivemos as alterações, tentando voltar a ter o volume de jogo que nós tivemos. Encontramos o nosso gol, criamos outras boas oportunidades. Foi um jogo disputado, um jogo muito igual, muito parelho. E acredito eu que é um resultado importantíssimo para esse momento da competição e pelas dificuldades que nós enfrentamos. Dorival, aqui no fundo, eu perguntei há pouco até para o Alisson e vou repassar essa pergunta para você. O São Paulo tem um tipo de jogo muito característico que dificilmente deixa de cumprir dentro de campo, posse de bola, muitas inversões, poucos cruzamentos a esmo, mas pelo menos a sensação que fica para mim é que o São Paulo não está tendo a mesma fluidez que teve em outros momentos da temporada. É um momento que é natural acontecer, te liga a algum tipo de alerta e você já está trabalhando para tentar voltar essa naturalidade. Como é que você analisa esse atual momento do São Paulo? E aí, só emendando mais uma última questão, a falta de um jogador de referência, isso atrapalha ou é só mais um elemento dentro de um espectro um pouco maior? Para vocês terem uma ideia, o São Paulo estava acostumado a jogar com um homem de referência. E nós estamos recebendo agora David e Erisson, que ficaram um tempo muito longo afastados. Eles estão procurando se adequarem, procurando entrarem nas suas melhores condições. Nós ainda não temos os 2 jogadores em totais condições. Temos que ter essa paciência. Nós perdemos um jogador de referência importantíssimo ali na frente. Nós estávamos até agora sem alguns jogadores que são fundamentais e que foram fundamentais, né, na manutenção desses resultados que nós tivemos. Pelo menos 4 nos faltaram num momento muito importante, que seria uma retomada dentro do Campeonato Brasileiro. Jogadores de um nível de um Caleri, de um Lucas, de um Arboleda, que faltaram. Todos que entraram vem dando aí muitas condições à equipe, vem melhorando nosso grupo. Agora, é natural que nem sempre flua da forma como todos nós queremos. Mas, mesmo assim, eu acho que a equipe vem encontrando boas condições. E não faltando luta, entrega, comprometimento. Nós tivemos um jogo em que nós estivemos muito abaixo no sentido geral, nada além disso. No mais, eu acho que em todos os jogos nós sempre fomos uma equipe que criou, que buscou, que teve aí e construiu resultados importantes. Agora, é natural que o campeonato é muito difícil. O Cruzeiro não atuou no final de semana e se preparou como ninguém para esse jogo. Nós tivemos um jogo muito complicado, um jogo que exigiu bastante da nossa equipe, e mesmo assim hoje nós enfrentando um adversário que tem, se não me falha a memória, a 2ª ou a 3ª melhor defesa da competição. E isso daí é resultado de muito trabalho. É uma equipe muito dedicada e de muita entrega em campo. Ainda assim, nós tivemos paciência, não perdemos a nossa organização, que é muito importante,
E em cima dessa organização, o jogo ele pode ser decidido até o final dos 90 minutos. Se o Cruzeiro teve algumas oportunidades no segundo tempo, nós também as tivemos. E poderíamos ter tido até uma sorte melhor pelo número de situações que nós criamos, tanto na primeira quanto em menor número na segunda etapa. Dorival, boa noite. Por que, mesmo sendo uma referência dentro do grupo, o ídolo da torcida e fazendo gols decisivos, o Luciano não é um titular absoluto? Você conta com ele para o ano que vem? Então, eu te pergunto, quem é o titular absoluto nessa visão? Nós jogamos com uma equipe completamente... Sobre o Luciano, né, Dorival? Não, exatamente. Nesse sentido, eu te pergunto, quem é titular? Porque nós entramos com uma equipe no domingo, o Luciano era o titular, jogou quase toda a partida. Na de hoje, nós entramos com o Rames. São dois jogadores praticamente na mesma função. Podem jogar juntos? Podem, em algum momento, como já jogaram, como já atuaram em outras situações. Mas ele é um jogador importante para a gente, ele sabe disso, ele sabe da importância de tudo que ele realizou desde a minha chegada aqui dentro. É um jogador que, para mim, é titular da equipe. Eu não preciso iniciar a partida para que o jogador tenha uma titularidade. Assim como nós iniciamos com um grupo no jogo de domingo, hoje com um grupo um pouquinho diferente, e mesmo assim jogadores que deram uma ótima resposta. E o Luciano, na hora que entrou, foi decisivo mais uma vez. É isso que nós queremos, que os jogadores se sintam preparados e para momentos importantes e decisivos ele marque presença. Eu acho que tem sido assim, assim como na partida no Rio de Janeiro contra o Flamengo, ninguém esperava pela entrada do Nestor, e foi ele que foi importantíssimo e mais ainda decisivo no jogo final aqui dentro do Morumbi. Era o titular até o momento? Não, mas vinha jogando quase sempre, entrando a quase todo instante. Então, são jogadores que eu conto. Nós temos um elenco que proporciona isso, e eu estou jogando com peças dependendo da necessidade e da responsabilidade de cada partida. Vai muito do adversário para que possamos encontrar o ideal. Dorival, você chegou e teve que adaptar as suas ideias ao grupo que você encontrou. Para a temporada do ano que vem, o perfil do grupo vai mudar para a disputa da Libertadores? Que perfil você deseja para o São Paulo para encarar uma competição como a Libertadores novamente? E até nas últimas horas se falou bastante sobre uma possível contratação do Luiz Gustavo, que tem 36 anos. É o perfil que você busca? Você o indicou para o São Paulo? Olha, mudanças, elas acontecem, é um fato natural. Eu quero aproveitar o máximo possível desse grupo, desse elenco, que já me deram uma ótima resposta, e eu tenho convicção do que possa tirar de cada um deles. Então, para mim, boa parte do plantel ou do grupo do ano que vem, espero eu que possamos manter a grande maioria dos jogadores que estão aí, inclusive respondendo à pergunta anterior, conto sim com o Luciano para o ano que vem. Quanto a contratações, eu acho que isso daí é a diretoria que vai pontuar. Eu estou começando a conversar com a diretoria a respeito de alguns nomes, mas a partir do momento que ele chegue aqui, que ele assine contrato, aí sim eu vou falar alguma coisa. Senão, muitas especulações em cima de um nome, de outro, e isso eu acho que não é saudável, não é o ideal, até porque só a partir do momento que o jogador ou a diretoria confirme a contratação de um ou outro atleta, aí sim nós poderemos falar alguma coisa. Dorival, tudo bem?
Eu vou insistir um pouquinho na questão do Luciano. Eu vi aqui rapidinho, até me perdoe se eu errar algum dado. Desde que o Caleri machucou, são 6 jogos. O Luciano ele foi titular em 2 e ele jogou mais de 45 minutos em 1. Desde que o São Paulo foi campeão, foram 8 jogos. O Luciano foi titular em 3 e jogou mais de 45 minutos em 2. Hoje, pode ser impressão apenas, mas depois do gol, normalmente o Luciano ele costuma comemorar. Ele sai correndo, ele teve até a comemoração da bandeirinha, ele ficou quieto num primeiro momento. E eu te pergunto o seguinte, primeiro, o Luciano, na sua cabeça, ele está satisfeito com essas oportunidades que ele vem recebendo? Você sente que ele está satisfeito? E segundo, ainda em cima daquela pergunta, você vê o Luciano como uma figura crucial para a próxima temporada? Importante para uma disputa de Libertadores? E se a diretoria te perguntasse, você pediria a permanência do Luciano? Eu acho que o Luciano ele é um jogador importante, ele sabe disso, ele tem consciência, porque todas as vezes que eu abordei em relação ao Luciano, tanto pessoalmente, trocando ideias, conversando, e ele tem sido um profissional em todos os aspectos comigo aqui dentro. Eu não posso falar nada do Luciano em sentido nenhum. Foi um jogador muito importante dentro das Copas, nas duas, foi decisivo em muitos momentos e não vem sendo diferente. Para mim, ele é um dos titulares da equipe e ele sabe disso. Se atua um pouco mais, um pouco menos, isso daí para mim não importa. Depende muito da situação de cada partida, de cada jogo, da montagem que eu faça para um determinado adversário. Mas ele sabe a importância que ele tem. Eu não preciso reafirmar isso aí todos os dias, porque o Luciano entende o que eu penso e o que eu vejo em relação a ele. Eu acho que no momento em que nós conversarmos a respeito do elenco, é natural que eu vá posicionar a diretoria com relação a cada um desses jogadores. Luciano é um jogador importante. Eu acho que já estou respondendo aí boa parte do que você me perguntou. Dorival, boa noite. Eu vou falar do Luciano também de novo. Não, a minha dúvida é a seguinte, você falou que não tem tido dificuldade para encontrar uma referência desde que o Caleri se machucou. Acho que as atuações do Erisson e do David ainda não são tão boas. O Luciano não pode ser esse jogador de referência, até para que ele atue um pouco mais de tempo com o Rames em campo? Pode ser. Nós fizemos algumas tentativas. Nosso time sente muito a falta de um homem de referência. Além do que, nós temos que ter uma definição em relação ao Erisson e ao David, e eu quero vê-los um pouco mais em campo. Senão eu vou fazer uma avaliação totalmente errada de 2 profissionais que merecem muita atenção, até porque tiveram lesões muito sérias, fizeram um esforço muito grande para voltarem e estão sendo importantes para nós. Às vezes vocês não percebem, mas os movimentos de uma partida, nós temos várias situações em que esses jogadores, eles mesmo às vezes não tendo a posse de bola ou a bola nos pés, eles têm sido importantes. Então, assim, eu acho que tudo é questão de tempo, de timing, do momento certo, para que possamos adaptar um jogador em determinada função ou que também possamos dar tempo a esses jogadores de poderem mostrar aquilo que eles sabem. Senão, daqui a pouco, o ano tá sendo finalizado e nós não teremos uma posição definitiva em relação a esses 2 atletas. Enquanto eles estiverem aqui, eles vão ter a oportunidade que precisam para poderem atingir novamente as suas melhores condições. Até porque as lesões foram muito sérias e eles fizeram um trabalho também muito digno, voltado à recuperação. Dorival, com a vitória de hoje, o São Paulo foi a 42 pontos, né? Tem muita gente colocando 45 pontos como uma pontuação suficiente para livrar uma equipe do rebaixamento. Vocês também trabalham com essa pontuação de corte, vamos dizer assim, 45 pontos. Se for, falta 3 pontos. O São Paulo pode dizer que já está quase livre desse tão temido rebaixamento? Não, eu acho que o São Paulo não tem que olhar por esse prisma. São Paulo tem que buscar a melhor colocação possível num campeonato em que nós tivemos, por necessidade, em muitos momentos, em razão de fases decisivas, tanto de Sul-Americana quanto de Copa do Brasil, de darmos uma atenção especial a essas 2 competições, por estarmos muito próximos de decisões. E, queira ou não, nós comprometemos a nossa participação no Campeonato Brasileiro.
Agora nós temos que reativar tudo isso. E vamos fazer desses jogos finais o nosso máximo, para que a nossa colocação seja melhorada. Nós temos por obrigação de levarmos o São Paulo a uma posição um pouco melhor do que estamos nesse instante. Esse é o trabalho. Por isso que nós, em momento nenhum, nós falamos em briga por rebaixamento. É natural que preocupe e nós temos que ter consciência disso e respeito pela nossa posição, mas, acima de tudo, nós lutarmos para que possamos, ao final da competição, estarmos numa posição um pouco melhor. Boa noite, Dorival. Lucas Wood, da Vável Brasil. Na próxima partida contra o RB Bragantino, a gente não vai contar com um fator muito forte do São Paulo na temporada, que é o Morumbi. E qual foi o fator decisivo para ter escolhido a Vila Belmiro ao invés do Allianz Parque, que recentemente foi a escolha da diretoria do São Paulo para ser a casa do tricolor paulista? Obrigado. Olha, nos apresentaram a Arena Barueri e a Vila Belmiro. A opção, de um modo geral, foi pela Vila Belmiro. Eu dei um ok, sendo a Vila Belmiro o campo de atuação. Eu acho que é um campo rápido, se encaixa muito próximo ao nosso trabalho. Além do que, nós jogaremos na sequência com o Santos. Então, tudo isso aí teve um peso para que nos definíssemos. Mas não foi apresentado a Arena do Palmeiras nesse momento. Talvez tenham algum problema que nos impeça. Não sei, algum show, alguma coisa marcada, uma partida marcada aqui em São Paulo. Eu não sei, mas alguma coisa, acredito eu, que tenha tido para que não tivéssemos essa terceira opção. Boa noite, Dorival. Pedro Chene, Litoral News. Queria saber de você o que você pensa para o ano que vem para alguns nomes, como o Valse, também o Mendes, o Pato e até mesmo o Rai Ramos, lateral. Obrigado. Eu acho que com o tempo vocês saberão. Eu não vou falar nada até que finalizemos a competição. Até então, todos fazem parte do nosso plantel. Nosso grupo está bem carregado. É um grupo que teve necessidade de ter um número aí considerável esse ano. E todos os jogadores estão sendo trabalhados, treinados, e de uma maneira ou outra, dentro do merecimento que cada um deva e tenha, sendo respeitados. É natural que nem todos possam ser aproveitados. Eu sinto por isso, mas não foi culpa nossa. Até porque a necessidade, em razão de muitos atletas estarem lesionados em determinado momento da competição ou das competições, fez com que a diretoria optasse por essa decisão. Dorival, aqui não vou perguntar sobre o Luciano, tá? Fica tranquilo, cheio de perguntas sobre o Luciano. Seria a quinta, mas tudo bem. Né? Tá ligado nas estatísticas, né? Tá trabalhando sempre. Queria te perguntar sobre o Rames. Você falou de usar essa reta final para observar David, observar também o Erisson. Serve também essa reta final para você testar o time e entender onde o Rames se sente mais à vontade, pensando no ano que vem também, para ter um time com o Rames como titular? Olha, eu acho que a posição que o Rames mais gosta de atuar é essa, é um segundo atacante, é um cara próximo à área, ele é perigoso nesse setor. Ele já nos deu demonstrações aí importantes. Hoje não vinha também mal na partida. É apenas uma mudança no sentido da gente ganhar um fato novo dentro da partida, já que os minutos iniciais ali foram bem complicados para a gente. E na nossa volta, nós tínhamos que tomar uma decisão, uma atitude qualquer para que mudássemos aquele contexto. Até que o Cruzeiro se encaixasse novamente, eu acho que nós alteramos um pouco o padrão da equipe, com a mudança de nomes, alguns comportamentos, fizeram com que nós, pelo menos, igualássemos a partida naquele instante. Eu acho que era preciso uma mudança, mas a característica dele principal já está bem definida. É um segundo atacante, como ele joga também na seleção colombiana hoje. Qual?